João capítulo 4, versículos 7 a 11. Eu quero que você tenha a revelação disso. Era o que Paulo mais orava. Na principal carta de Efésios, foi a principal oração de Paulo. Se tem uma oração que eu faço por você, e eu oro pela igreja, os irmãos já me viram orar por isso, é essa oração, depois nós vamos ler. Mas a questão é essa: se você não tiver revelação disso, você não consegue ser crente. Ou você às vezes é um crente, presta atenção, com algum tipo como que eu posso dizer essa palavra? Será que eu falo ou não? Fala tudo? Disléxico, pronto. Sabe o que é alguém disléxico? O que é uma dislexia? Não é isso, não. O que é uma dislexia? Troca as letras, você troca tudo. Você acha que Deus te ama, Deus não me ama. Deus me ama, você fala, Deus me quer, mal me quer, bem me quer. Lembra das flores? Quem fez isso alguma vez? Alguém já fez isso? Já fez? Aleluia. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. É um disléxico. Ok? Pastor, como é que é isso? Irmão, você quer ver outra dislexia? Se aquela folha cair daquela árvore agora e estiver no chão, é que Deus quer que eu faça isso. Alguém já teve isso? Só eu? Sim ou não? Teve uma irmã uma vez que ela pegou a Bíblia dela e ela morava no 24º andar. Ela abriu a janela do quarto e abriu a janela da sala. O vento soprava. E as páginas da Bíblia começaram. E a Bíblia soprava de um lado, soprava do outro. De repente ela falou, Deus fala comigo. Ela fechou a janela, a Bíblia parou. Ela foi ler. Quando ela foi ler, ela olhou lá e falou assim, amanhã morrerás. Senhor, não fala isso não. Não fala isso não. E agora, como é que vai ser? Ela pegou, abriu a janela de novo e falou, Deus fala comigo. Presta atenção, irmãos, Deus fala com você. A questão é que Ele fala através dessa palavra. Amém? A primeira fonte de contato que Deus fala com você é pela palavra. Não tem outra. E crente que não lê a Bíblia, irmãos, está fadado a entrar no marasmo. Eu coloco para você. E o Senhor está dizendo para você, eu tenho algo para fazer. Vamos abrir o texto para a gente perceber isso? 1 João, capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Isso aqui é muito importante. Da onde procede o amor? Deus é amor, ponto. Essa é a definição de Deus. Deus é amor. Então, se Deus é amor, por que Ele mata as criancinhas? Já fizeram essa pergunta para você? Por que Ele faz guerra? Por que as torres gêmeas foram atacadas? Porque Deus não estava naquilo, porque Deus não está na morte de ninguém. Presta atenção, Deus não mata ninguém, Deus é vida. Mas por causa da escolha do homem em relação ao pecado, presta atenção, nessa escolha, no pecado, Deus só tem uma forma de entrar, através de Jesus Cristo. Então Deus provou que me ama e que te ama. E nós vamos ler isso daqui, olha lá. Porque o amor procede de Deus, e todo que é nascido, que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Só que o meu amor, ele tem prazo de validade de iogurte. Alguém já teve prazo de validade de iogurte? Irmãos, você ama até pisarem no seu calo. Pisou no seu calo, você não consegue amar. Mas o Senhor fala para mim e para você, olha, amemo-nos porque Ele faz isso. Aquele que não ama, presta atenção, volta. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então você vai ver João definindo agora o que é o amor. Amém? Vamos para frente? Olha o que ele diz, próximo. Vamos até o 11. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então não tem outro jeito de eu viver, a não ser por Jesus. Se eu não viver por Jesus, eu vou viver do meu jeito. Ele fala, não tem outro jeito de nós vivermos. E o jeito que Deus enviou para nós vivermos, é por amor.
Então eu preciso entender, vamos entender. Nisto consiste o amor. Presta atenção, ele vai definir. Pastor, mas o amor não é definido lá em 1 Coríntios, capítulo 13? Não. Aqui a definição do amor, lá está dizendo o que é o amor, dentro da pré-existência, dizendo, ó, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor, ele se revela, mas aqui, o amor está sendo manifesto desse jeito, não é que nós tenhamos amado a Deus, e às vezes, irmãos, tem muita gente que já falou para você, amar Deus com toda a tua força, e você não conseguiu, amar a Deus e dizer, e até julgaram-nos, porque nós não amamos a Deus, e até pregaram para você, que você não ama a Deus, mas deixa eu dizer para você, olha, ele está definindo, olha, ele está dizendo, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o Seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados, esse aqui é o Evangelho consiste nisso, irmãos, o nosso amor para com Deus, ele tem prazo de validade, nós não conseguimos amar Deus, e nós amamos, e nós só conseguimos amar, porque Ele nos amou primeiro, os irmãos percebem isso ou não? Então nós cremos nisso, olha o que ele continua, olha o que ele, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros, então eu queria hoje falar para você, para tirar toda dislexia, em nome do Senhor Jesus, amém? Você vai ser alguém colocado diante do Senhor, então 1 Coríntios 13, Paulo faz a descrição, e descreve o amor, que é Deus, que é o próprio Deus, se você trocar a palavra amor por Deus, você vai descrever Deus lá em 1 Coríntios, mas aqui é extremamente importante o que o João está dizendo para você, você quer amar a Deus, deixa Ele te amar primeiro, você quer amar ao Senhor, deixa Ele te amar primeiro, e a questão é consistir e perseverar nesse amor, muita gente declara, eu sou amado, eu creio que eu sou amado, é bênção demais, mas a questão é, você está amadurecendo nisso? A minha preocupação é, Paulo chama de meninos aqueles que não entenderam o amor, e eles continuavam na lei, e na lei eles eram meninos, eles não cresceram na justiça, na justificação pela fé, porque aqui Paulo está dizendo o seguinte, você quer crescer na vida cristã? Então começa a basear a tua fé enquanto Deus te ama. Você quer crescer na fé? Ele está dizendo aqui, se começa a afirmar a sua base de fé em como você é amado, em como Deus está com você, em como Deus quer te dar, em como Deus quer estar junto com você. Os irmãos lembram do pastor Gilberto? Ele ministrou, acho que na nossa conferência, ele estava lá no Rio Grande do Sul. Irmãos, em questão de dias, eles perderam a igreja inteirinha, não sobrou projetor, porque teve curto, queimou todos os aparelhos, as paredes foram todas destruídas, não sobrou nada, ele estava comentando conosco, e é tão interessante que ele continuou declarando, onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus, e ele continuou declarando ainda mais, ele falou, Senhor, o Senhor há de prover, e ele continuou chamando, irmãos, se você for ver, o ano passado eles não tinham prédio, esse ano, o Senhor colocou para eles uma oferta, e a oferta veio, e o prédio foi comprado, então aqueles que não tinham prédio, tinha tudo destruído, tudo colocado, agora quem faz isso é só o amor, irmãos, alguém que te ama, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por aflições, porque o pastor pode dizer, que é isso que está acontecendo? Isso aqui é julgamento de Deus, isso aqui é Deus colocando, irmãos, como todo mundo colocou na internet, que Deus estava julgando o Rio Grande do Sul, por causa do governo, você não entendeu nada do amor de Deus, e as pessoas ali colocando que o Rio Grande do Sul estava sendo julgado e condenado por Deus, quem falou isso para você? Eles estavam em mais pecado, foram achados nos seus pecados, deixa eu ver você, eu quero ser achado no amor de Cristo, eu não quero ser achado nos meus pecados, porque Jesus já pagou os pecados, Jesus já pagou o preço, os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Então presta atenção, a grande ênfase está no amor de Deus por nós, a provisão da tua vida está no amor de Deus por você,
Isso é a nossa provisão, amém, irmãos? Mas a esmagadora maioria dos pregadores enfatiza o nosso amor por Ele. Eu não vou enfatizar isso por você, e aqui eu não tenho enfatizado e nunca enfatizei isso. O seu amor por Deus, ele não tem importância do quanto amor Ele tem por você. Quanto mais amor Ele tiver por você, e você perceber e tiver revelação, mais você vai servir ao Senhor aqui. Você sabia disso? Eu só estou onde estou como pastor, porque Deus me amou. E aí eu posso entregar tudo que tenho, toda a minha vida, em diante dEle. Quantos estão junto aqui? Então nós ouvimos constantemente o que não amamos a Deus o suficiente. Quem já escutou isso aqui? Sabe por que não aconteceu algo na tua vida? Porque você não ama a Deus o suficiente. Alguém já escutou isso ou não? Só eu. Quem já escutou? Levanta sua mão, quem tem coragem. E aí o seguinte, mas esse realmente não é o problema. Presta atenção nisso. O problema é que não entendemos quanto somos amados. Então a maioria dos problemas, e toda semana as pessoas perguntam, toda semana as pessoas vêm, pastor, por que está acontecendo isso comigo? Pastor, por que eu estou passando por uma tribulação? Pastor, por que minha célula não multiplica? Pastor, por que as coisas não estão? Por que eu não tenho? Pastor, por que não tem provisão? Por que eu estou passando por essa enfermidade, pastor? Por que está acontecendo isso com a minha casa? Eu falo, irmão, continua firme no amor de Cristo. Mas pastor, se você só fala isso, é que isso é a ênfase do Evangelho. Eu não tenho outra solução, Jesus é a solução. Jesus já foi solucionado, Deus provou que Ele te ama. Confia em Cristo, que é a revelação do amor de Deus por você. Pastor, por que eu perdoo? Eu perdoo porque Ele me perdoou primeiro. Se eu não tiver revelação do quanto eu sou perdoado por Deus, eu não consigo perdoar ninguém. Os irmãos entendem isso? Nós precisamos dessa revelação, senão eu vou ficar parado. Aí vão cantar para você, porque parou, por quê? Porque parou, meu irmão, minha irmã. Eu sei que você ouviu durante toda a sua vida que Deus o ama, mas presta atenção, mas você precisa ter uma revelação pessoal, uma experiência com esse amor. Se você não tiver uma experiência com esse amor, você vai continuar vivendo o evangelho chinfrim. Vai falar chinfrim? Entende o que é chinfrim? Um evangelho escasso, um evangelho centralizado em você, centralizado só nas suas necessidades. Nós precisamos entender que é muito mais do que isso. Fala, é muito mais do que isso, pastor. Presta atenção, fala para quem está do seu lado. Deus te ama quando você sente. Tem gente que chega e já tem uns arrepios, você percebe? Pastor, cheguei aqui, tinha uns arrepio aqui nas costas, Deus estava lá. Alguém já teve isso? Até o cabelo arrepiou. Fala assim, ó, tive uns arrepios aqui e Deus veio. Deus te ama quando você sente. Fala, Deus te ama quando você sente. Ele te ama também quando você não sente. Pastor, não estou sentindo nada. Ele continua te amando. Fala, Ele continua a me amar. Fala, glória a Deus. Presta atenção, Deus te ama quando você faz a coisa correta. Quantos já acertaram aqui? Ele te ama. E quando você erra, Ele continua te amando. Fala para quem está do seu lado. Você já errou, meu irmão, minha irmã? Deus te ama. E quando você acerta, Deus te ama. Ah, pastor, eu estou cansado de ouvir isso. Se você não tiver revelação, presta atenção, não se desvie. Se você não tiver revelação disso, você vai continuar vivendo na justiça própria. E a sua justiça vai chegar diante de Deus. A sua justiça chegando diante de Deus, ela não é aceita. A única justiça que é aceita por Deus é a justiça de Cristo Jesus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Os irmãos percebem isso ou não? Você já percebeu aquelas pessoas que não entendem isso? Presta atenção, vamos continuar. Então, nós precisamos, o amor dele não é baseado no que você, presta atenção, o amor dele não é baseado no que você é, presta atenção, mas no que ele é. Isso é muito importante para você. Deus é amor. Então, se ele é amor, não está baseado no que você é. Está baseado no que Ele é para você. A questão é que você não tem essa revelação,
Acontece isso, perguntaram para Jesus, aí eu entro com o que eu falei anteriormente, perguntaram para Pedro, Pedro, quem é, quem você acha que eu sou? Ele fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele teve uma revelação tremenda revelação, só que ele, em vez de continuar naquela revelação, sabendo que ele era amado, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, ele na mesmo instante, passado alguns momentos, ele fala, Jesus, se poupe. Jesus fala para ele, sai daqui, Satanás. Ele deve ficar, irmão, se alguém repreendesse o demônio em você, como é que você faria? Se alguém falasse assim, sai daqui, Satanás, o que você faria? O que você faria? Está amarrado, será que eu sei Satanás? O que é isso? Mas esse mesmo Pedro, presta atenção, ele continua, e presta atenção, Deus continua cuidando de Pedro. Pedro vai negar Jesus, ele vai na cruz, ele nega Jesus, ele está ali naquela, fala assim, não, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, Jesus, é nós, não é? Nós na fita, nunca, Jesus, imagina que eu vou abandonar esse daqui, é nós. Você já falou isso para líder? Falou, não, é nós, vamos junto, estamos juntos, vamos lá, Jesus. E Pedro estava baseado no amor dele. Oh, meu amor, eu sei quem eu sou, agora eu estou lá, estava difícil para eu descobrir quem era Rabino. Vamos lá, Jesus, presta atenção. Pedro, você não sabe, você vai me negar 3 vezes. Que vou te negar nada, aí pega, presta atenção. A maior expressão de amor de Deus aqui na terra, Pedro viu, que é a cruz no Calvário. Quando ele olha para a cruz, presta atenção, ele pergunta para ele, você conhece esse homem? Fala, nunca que vi, mais magro, mais gordo, nunca vi ele. Aí ele vai para a fogueira, fala, você viu Jesus, você conhece ele? Fala, eu nunca vi. Ele começa a praguejar, para todo mundo já não desconfiar dele, eu nunca vi Jesus. Mas as coisas continuam. Teve um outro momento, antes da crucificação, que Jesus pede para mostrar para todo mundo que ele era o líder. Fala, Jesus, me deixa ir contigo, andar sobre as águas também. Ele vai, só que ele tem medo no meio da tribulação, e ele cai, e ele começa a afundar. Você precisa entender que tudo é sobre Jesus. Ele é amor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder, nós não temos. Ele é toda força, Ele é todo amor, não somos nós. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então presta atenção, se eu acerto, Ele está comigo e continua me amando. Se eu erro, Ele continua comigo. A questão é, eu acredito em quê? Qual a revelação que você tem? Quem estão dizendo que eu sou? Quem vão perguntar para você quem eu sou? Os irmãos estão junto comigo? Vamos lá para frente, amém, irmãos? Presta atenção, Cristo aqui, ali na cruz, com os braços abertos, flagelados pelos nossos pecados, Ele está nos dizendo, eu amo tanto você, que eu estou a morrer para tê-lo de volta para mim. Isso é muito importante. Jesus, quando Ele foi crucificado, Ele começa a falar, eu quero você de volta para mim. Eu sei o plano que eu tenho para a tua vida. Eu sei o que eu fiz. Eu estou te amando para que você continue, para que você seja pai, para que você seja mãe, para que você seja líder. Eu estou te amando tanto para que você viva aqui na terra sabendo que é amado. Porque se você não souber que é amado, vai vir tribulação, vai vir vento contrário, vai vir situações difíceis, e você não entendeu que você é amado. Aí você vai ter dislexias. Os irmãos estão junto comigo ou não? Fala, pastor, mas é só isso? É importante você entender. Então, cheios da plenitude de Deus, presta atenção nisso. Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19. Paulo entendeu tanto isso, e Paulo não andou diretamente com Jesus, presta atenção. Ele teve revelações. Ele foi o único apóstolo que ele teve revelações de Cristo com ele no Novo Testamento. Paulo, ele anda forte na lei, mas Jesus fala para ele qual é o segredo disso. Olha o que ele fala aqui, Efésios capítulo 3, versículo, pode colocar no 16, vamos começar, olha aqui. Paulo, ele ora e ele fala, presta atenção nisso. Vamos lá, pode voltar ao 15, olha o que ele começa a orar. O 14, ele começa uma oração, olha lá. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Ele se coloca de joelhos diante de quem? Essa é a primeira revelação que você tem um pai.
Esse pai, ele aparece muitas vezes, é Abba, paizinho, muitas vezes na Bíblia. E o Senhor está falando, esse pai aparece quando você peca, você sabia disso? A mesma palavra pai vai aparecer lá em 1 João capítulo 2. Se você pecar, nós temos um advogado junto do... Os irmãos estão entendendo como Paulo, ele entende, como os apóstolos entenderam isso? Mas aí ele continua, olha o 15. Vamos ler, ó. Quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E ele diz no 16, olha lá. Isso é importante, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que vocês sejam fortalecidos. Porque se vocês não forem fortalecidos, no dia de dificuldade, no dia mau, no dia do vento contrário, vocês não vão entender e vocês vão naufragar na fé. E aí você vai ver como se fosse montanha russa. Ora está em cima, ora está embaixo. E a fé começa a vacilar. Paulo, ele pega a fé e ele vai até o final, fala, corri a carreira que me estava proposta. Ele foi até o final. E essa era a fé de Paulo, presta atenção. Com poder mediante o seu espírito, no homem interior, que é no meu espírito, no novo nascimento, olha o que ele vai dizer. Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, já habita. Quantos aceitaram Jesus como Senhor Salvador? Essa fé já habita no teu coração e no meu coração. Então Jesus já está conosco. Jesus não pode estar distante mais. Jesus não pode estar mais perto do que ele pode estar, porque ele está em você. Está em você. A questão é, estando vós arraigados e alicerçados aonde? Eu tenho que ter raiz no amor, eu tenho que ter revelação nesse amor, porque se eu não tiver revelação nesse amor, algo vai acontecer. Olha no verso 18, a fim de poderes compreender com todos os santos, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade do amor, para conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Essa aqui é uma das principais orações, você que lidera a tua casa, e lidera a tua família. Seus filhos precisam conhecer o amor de Cristo. Nós precisamos conhecer o amor de Cristo. Essa nação precisa conhecer o amor de Cristo. Se ela não conhecer, por isso que o Evangelho tem que ser anunciado, pregado, em todo tempo e fora de tempo. Nós precisamos anunciar que são amados, independente de tribulação, independente de aflição, independente se acertam, se erram. Paulo está dizendo, se o amor for revelado, olha o que acontece. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, excede o que eu entendo. Eu não entendo nada, eu não estou entendendo porque eu estou passando por essa tribulação, por essa enfermidade, por essas circunstâncias. Mas excede o entendimento o amor de Cristo. Ele é muito maior do que eu estou pensando, imaginando e colocando. E ele coloca ainda, olha lá, para que sejais, presta atenção, volta para mim, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu quero que Deus seja pleno na minha vida, irmãos. Eu quero que Deus seja pleno na tua vida. Eu vou entrar aqui em um parênteses muito importante para você entender isso. Os irmãos, a maioria, tirando os portugueses que já nasceram cá, estão cá, a maioria migrou para cá, irmãos. Por enquanto, essa igreja ainda, a maioria é brasileiros. E bênção você estar aqui. Muito bom você estar aqui. Eu creio que futuramente nós vamos ter uma igreja só para a nacionalidade portuguesa. Eu creio que o Senhor está nos levando para isso. Eu quero profetizar isso aqui em nome de Jesus. Um culto só para isso, um culto só para isso. Um culto só para português. É diferente, irmãos, é diferente. E aí, deixa eu dizer algo para você. O Senhor está chamando você para cá, e você veio para cá com uma intenção, irmãos. A grande maioria veio para ganhar dinheiro. A grande maioria veio para ganhar alguma coisa. Essa é a primeira motivação que Deus está te colocando. Só que você chega nessa nação, você não entende. Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, 12. Presta atenção nesse texto. Olha o que ele diz. Amém? Olha o que ele diz, nós precisamos aprender, ensina-nos a contar os nossos dias. O momento que você sai do Brasil ou de outra nacionalidade e vem para cá, zerou o contador. Deus, ele tem ciclos de 7 anos, e você às vezes fica, por que não acontece, por que eu não estou, por que eu não vim, por que eu não tenho, por que ainda não aconteceu comigo, por que ainda a minha empresa ainda não foi, por que a AIMA ainda não me chamou,
Por que as coisas ainda não deram certos? Porque o Senhor fala para você, você tem que encontrar coração sábio e saber contar os dias que vocês têm. E se você começou tudo de novo, Deus ele fala para você, sua vida ela tem ciclos, Deus trabalha com ciclos na Bíblia. São ciclos de 7 anos. Deus sempre trabalhou assim. Deus não trabalha diferente. Você vai ver Jesus perguntando e falando, olha, eu não encontrei frutos ainda em vocês. Faz 3 anos que eu venho buscar figo nessa figueira e não acho. Mas agora, a partir de agora, cave a figueira, que nós vamos encontrar figo nessa figueira. O Senhor está dizendo, Jesus andou, e você vai perceber que os discípulos são colocados, sempre Deus trabalha com esses números, depois eu quero falar para vocês, mas tem pessoas que não vivem a plenitude, porque eles não encontraram o coração sábio, e eles chegam nessa nação, eles acham que Deus não os ama mais. Por que está assim comigo? Por que ainda não foi? Por que ainda não fui chamado? Por que ainda não veio? Por que ainda não saiu? Porque você não entendeu e você precisa, mesmo no meio da tribulação, continuar declarando que você é amado. Porque se você não faz isso, você não vai encontrar e contar os seus dias. Pastor, por que eu ainda não casei? Por que ainda não chegou a minha principessa? Por que não veio ainda? Por que ainda não tenho? E aí você começa a olhar para o lado e comparar. Fala, naquele lá vai, e por que comigo não acontece? E aí você começa a movimentar a tua vida e começa a sair de dentro dos dias que Deus te colocou. Porque você acha que você não é amado e porque ainda não aconteceu, então você tem que fazer alguma coisa. Vamos sair da igreja, vamos para outra igreja, e vamos para outro lugar, e vamos fazer outra coisa, vamos mudar de célula, vamos fazer não sei o quê, porque você acha que é isso que vai movimentar Deus. O que move Deus é o amor. Deus se move por amor, irmãos. Deus não se move por seu movimento e nem fica completamente submisso. Deus não é submisso às suas vontades. Deus não tem. Deixa eu dizer para você, muitos irmãos que chegam aqui antes do 3º ano de estar em Portugal, eles já abortam o processo. Eles começam a pensar no Brasil, pensam no Brasil e começam a abortar o processo, não entendem que aqui você é amado como você era no Brasil. Deus te ama do mesmo jeito, você é amado aqui, você é amado no Brasil, você é amado na Croácia, você é amado no Reino Unido, você é amado em qualquer lugar. A questão é que você precisa aprender a contar os seus dias. Porque os seus dias são contados no amor de Cristo, desde o dia que Deus te amou. E você está vivendo, faz as contas comigo, quantos ciclos de 7 anos, desde a sua conversão? Irmão, quem está começando sabe que é muito difícil. E aí, irmãos, quando não acontece, você começa a ver, não, aqui está muito difícil, vamos procurar um outro lugar, vamos para outro lugar. Se aqui o Senhor tem, as portas se abrirão para você aqui. Mas as pessoas começam a fazer movimentos de um lado para o outro, de uma forma para outra, sem que você entenda. E aí, deixa eu dizer para você, toda vez que você faz um movimento sem Deus estar no processo, presta atenção, não estou falando que você não tem, ninguém quer controlar nada. A questão é, você tem que começar de novo. Os irmãos já começaram? Pastor, estou cansado. Tem gente que está cansada. Será que ele me ama mesmo? Estou cansado. Mas não dá 1 ano, você já muda. Não dá 2 anos, você já está querendo. Não dá 3 anos no ciclo, você já está querendo fruto. Irmãos, eu cheguei aqui nessa igreja. Deus falou para mim, em 5 anos, até 5 anos, você não vai ter fruto nenhum. E vai. E vamos lá, e ora. E vai. Quando chega no 6º ano, que é 5º ano, tem um pá, parece algo movimenta. Irmãos, eu cheguei do Brasil aqui, eu preciso me adaptar na cultura, eu preciso saber como é o português. Eu comprei 11 livros do Serrão de Portugal. Eu fui ler a história de Portugal inteirinha, eu fui ler como é que começou, como é que não foi. Eu preciso entrar na cultura, eu preciso entrar, como é que eles falam, como é que eu saber a história, para ver o que está acontecendo. Nós precisamos entrar. Eu estou vindo para outro lugar. E se eu não soubesse parar a língua, presta atenção, portuguesa, eu tinha que me adaptar. Eu não tenho sotaque, mas algumas palavras todo mundo fala para mim, o que você está a falar? O pastor Wilson mesmo fala para mim, que é meu supervisor, fala assim, o que você disse aí que você está magoado? Ele me ligou, você está magoado com o quê? Eu falei, não, que eu me machuquei. Os irmãos estão a perceber? Ele falou que não, pastor, estou a perceber. Você me percebe ou você me entende?
Eu falei, é igual, eu estou percebendo. Então, algo começa a mudar em você, mas presta atenção, é um processo, não é uma coisa instantânea. Você precisa continuar entendendo e percebendo que é amado mesmo no processo, porque você, presta atenção, quantos aqui tem palavra de sair do Brasil para vir para cá? Que é muita gente, não é pouca não, sim ou não? Alguém deu uma palavra profética para você, alguém disse alguma coisa que você ia prosperar, alguém falou alguma coisa para você e você saiu de lá falando, nossa, eu tenho palavras proféticas para vir para cá. E por que não aconteceu? É porque você perdeu o time do amor. Você está achando que você não é amado, que Deus não está com você, e que você tem que fazer alguma mudança, algum tipo de mudança para que as coisas aconteçam. Isso era Deus movimentar, não movimenta você não. Não movimenta você, deixa Deus mover-se. Quantos estão comigo? É só um parênteses, eu não sei para quem, mas é um parênteses. Os irmãos estão percebendo o que eu quero dizer? Mas lá no Brasil eu liderava, pastor, lá cuspia fogo. Lá no Brasil era um negócio, era um reteté, canela de fogo, não é? Como é que chama aquele cântico? Reteté de Jeová, não é esse o cântico? E aqui, pastor, não, aqui vim para cá, não tem nada, pastor. Aqui a gente canta só worship. Vamos cantar hino da harpa. Mas é bênção. Fala para você, tem cântico, em casa eu não canto outro cântico, eu não sei o Asaf às vezes, muitas vezes. Ou Terra Macalmo. É o que eu consigo entrar na presença. Os irmãos estão percebendo o que eu quero dizer? Você é amado, independente do que aconteça. Eu quero que você entenda que Paulo liberou isso. Paulo está liberando isso para você. Ele fala, eu estou orando. Irmão, sustenta a sua vida debaixo desse amor. Quantos creem nisso? Fala, nós sabemos que somos amados. Amém, irmãos? Eu queria que você entendesse isso. Amém? Abre lá em Romanos capítulo 8, versículo 32. Esse texto é extremamente importante. Fixa ele em algum lugar, para você não perder as contagens dos anos. Quem chegou a um ano aqui? Começou a aprender a viver aqui. Sim ou não? Na escola. Irmãos, às vezes você quer viver de novo. Eu vou começar tudo de novo, irmãos. Ok, mas tem gente que vai começar e já não tem mais idade para começar. Os irmãos percebem que Deus está te colocando naquilo? Olha o que diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Presta atenção, você entregaria o seu filho? Sim ou não? Hã? Vamos dizer aqui para você, quem que você ama mais? O seu filho ou o filho da vizinha? É isso. Entre o seu filho e o filho da vizinha, o que você faria? Eu fico com o meu, não é assim? Você não sabe amar, mas Deus preferiu ficar com quem? Com o filho da vizinha. Pecadores, sem ninguém, Ele preferiu ficar com você. Você tem noção disso? Que amor é esse? Em detrimento ao filho dele, que nunca errou, que nunca falhou, que sempre esteve com ele, Ele decidiu escolher você, não Jesus. Os irmãos entendem isso? Olha o que Ele diz: porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Você é amado aqui, irmãos. Deus vai te sustentar aqui. Você é amado aqui. É que você não percebeu ainda que Deus te trouxe para cá para você conhecer o amor de Deus. Quantos estão tendo revelação disso? Seja verdadeiro, Deus está falando isso para você. Mas eu vim para cá para fazer, para acontecer, pastor, e abrir igreja, e vim aqui porque eu falei com o pastor de lá também, que ele ia me trazer, que a gente ia fazer e acontecer, e não aconteceu nada. É isso que eu estou colocando para você. Nós somos amados. Quem está, a equipe de louvor pode subir? Nós somos amados. Eu quero que você, quantos aqui entendem isso? Abre um texto para mim aí, que é importante você entender e perceber. Fala, a cruz é objetiva. O objetivo da cruz é manifestar o amor dele por mim. E eu preciso perceber isso. Porque se eu não entender isso, pastor, é lá da minha salvação, é do meu início.
é que o problema é que tem que ser todo o processo. Pastor, como é que eu sou sábio? Saiba que você é amado, é isso que você tem que saber. Pastor, a tribulação está grande, a luta em casa é pior, meu marido, você não sabe o que é, você não sabe o que é minha esposa. Continua sabendo que você é amado. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala: Senhor, manifesta o teu amor por mim. Coloca um cântico lá que você gosta, eu não sei o que tem. Fala: Senhor, quanto o Senhor me ama, me revela. Porque senão eu não consigo caminhar. Porque se você não tiver revelação, deixa eu dizer para você, célula vai ficar cansativo. Eu vou começar a liderar, não quero mais. Eu vou começar a fazer, não vou mais para frente. Eu frequentei, não dá mais. Aí você fica igual conhece os quais? Conhece essas pessoas? Eu quase liderei, pastor, eu quase consegui, eu quase fui, eu quase dei certo, eu quase prosperei em Portugal, toma uma decisão. Eu vou prosperar aqui que o Senhor me ama, é aqui que o Senhor vai provar que Ele me ama. Eu não sei como é que Ele precisa, Ele já provou. Agora, se para você é importante, para Deus é importante. É importante para você? É para Ele também é. E aí, irmãos, deixa eu dizer para você, não toma nenhuma decisão se você não tem a certeza que você é amado. Não faça nada. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás: estou em crise, não toma decisão. E hoje tem pessoas que elas não saem da crise, elas estão constantemente em crise, elas estão constantemente, presta atenção, insatisfeitas. Tem pessoas que estão insatisfeitas, que tudo à volta dela a reclamação. Porque os filhos não são filhos que, será que Deus me ama me dando esses filhos que eu tenho? Será que Deus me ama com a escolha que eu fiz do marido, da esposa que eu tenho? Será que Deus me ama, escolhi fazer essa profissão? Mas espera aí, você começou a profissão tem 1 ano, vai ter o 2º, vai ter o 3º, ainda não tem fruto, no 3º começa fruto. 1º ano, ano de trabalho. 2º ano, ano de colocar em prática o trabalho. 3º ano, ano de frutos incircuncisos. O que é fruto incircunciso? É um fruto que não é para você comer, é para investir na terra novamente. Mas eu vou começar a controlar. Não controla não, deixa Deus. Não tome decisões se você está insatisfeito, porque a tua decisão está em cima da insatisfação, não está em Deus. Os irmãos estão percebendo? E 4º ano, pastor, 4º ano, ano de decisão. E 5º ano é o ano de você estar junto, estar perto, é onde as coisas vão ser sustentadas e tudo é abalado. O que é abalável é abalado. Nenhuma empresa, não sei na minha época, mas era assim: 5 anos uma empresa investia em determinado lugar. Se a empresa não acontecesse em 5 anos, tirava-se todo o investimento e saía-se do lugar. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Eu continuo sendo amado, se vai, se não vai. E agora no 6º ano, 6º ano é bênção tríplice. 6º ano você vai coletar frutos para o 7º e para o 8º ano, para recomeçar. É assim que funciona Deus contando os nossos dias. Agora, se aquele que começou uma boa obra não contar os seus dias, e você não contar, você não tem sabedoria. E tem muita gente que começa e não termina. Tem gente que veio e já foi embora. Vou colocar aqui veio nunca vindo. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Ele veio, mas não veio. Nós fomos, mas no fundo. Estou colocando conjugação verbal aqui sobrando. A gente foi, mas não foi. Vai ficando quase. Se é para você definir algo, defina. Fala: Senhor, quero aprender a contar os meus dias. Me ensina que eu sou amado. Me ensina que o Senhor está comigo. O Senhor não me abandonou, o Senhor nunca me deixou. Mas eu já sou. Eu lembro que juntamente com o pastor Davi, ele não está, se Deus quiser ele volta em dezembro, e nós estamos aqui juntos. Presta atenção nisso. Algo acontece.
Nós somos obreiros por muito tempo. E uma vez eu perguntei para o Senhor: Senhor, o Senhor não vai me ordenar pastor? Já tinha se passado algum tempo como obreiro. E agora? Eu vou ser pastor? Eu fiz essa pergunta para Deus. Irmãos, começou um rebuliço na minha vida. E para saber que eu era amado, com os movimentos que Deus começou a fazer, Ele tira um pastor de um lugar, leva para o outro pastor entra. Começou um movimento para cá, para acolá. Um sai daqui, outro vai para Guarulhos. O pastor de Guarulhos sai e vai para outro lugar. Começou um movimento, aí Deus fala assim: eu vou te ordenar. A questão é, Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Os irmãos estão entendendo? Ah, Deus, começa a movimentar. Aquele que te ama, Ele move tudo. Aquele que te ama, Ele entra com você em todas as áreas. Essa é a música. É o Senhor. Eu queria que você tivesse revelação nisso, porque senão você vai parar aqui. Por que você não exerce sua profissão que você veio do Brasil aqui? Os irmãos estão entendendo? Quem aqui no Brasil tem profissões? Eu conversei semana passada com um advogado. Ele estava ali no fundo, falou: pastor, eu trabalho de recepcionista num hotel, mas eu sou feliz da vida. Eu falei: amém, glória a Deus, continua nesse caminho, continua contando seus dias, você vai ver Deus te honrando aqui. Eu falo: mas como? Entenda que você é amado. Ah, mas aqui é A, aqui é B, aqui é C. Deixa eu dizer para você, não reclama da terra que Deus te plantou. Não reclama não. Esse é um problema de que você sai do processo. Quando você reclama, começa tudo de novo. Eu não quero ser reprovado, eu quero ir até o final. Amém? Odisseia. Aleluia. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, vamos cantar esse cântico. Eu quero que você cante.